Mensagem dia 14/5/1995. Voltem para mim. Meu nome é Javé, que vem desde a criação do mundo. Nome este que eu dei ao primeiro homem, que eu fiz à minha semelhança, pelo poder que eu tenho e a minha capacidade. O homem reconheceu diante de mim que sou o seu Senhor. Passou a chamar-me de amor, pelo carinho que eu tenho em tudo que eu criei, sendo eu o único Deus, assim se formando como se forma o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três numa só pessoa. Na mesma maneira como muitos me tratam, Javé, amor e Deus, veja, meu filho, que sou eu o Criador de todas as coisas, para os homens voltarem a mim novamente, depois de terem pecado no seio de Maria, minha mãe. Eu fui gerado para o bem da humanidade. Dela, minha mãe, é que pude me manifestar novamente diante dos homens, desta vez com o nome de Jesus, que quer dizer luz, porque até aí, antes de vir ao mundo, a maioria dos homens andava cego, não podia ouvir e nem ver a minha presença, pelos pecados que tinham e têm sobre si. Bento, meu filho querido, para os homens crerem que eu existo, fiz tudo isto. Por Maria vim ao mundo, andei no meio de todos, mostrei todo o meu poder, ressuscitei Lázaro, a menina e muitos outros, curei leprosos, fiz cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos andarem, e muitos com espírito imundo que estava no corpo de certas pessoas, eu os expulsei. E qual foi a minha recompensa? Morte na cruz. Porque os homens, mesmo me vendo, a maioria continuava cego. Não os seus olhos, mas o seu coração, que estava endurecido. Então era preciso que eu morresse e ressuscitasse novamente, para vencer a morte. Ela que fez o homem desaparecer da minha frente pelo pecado que cometeu. Dado isto pelo meu inimigo, porque se a Eva não tivesse ouvido o diabo, vocês, meus filhos, nunca morreriam, eram eternos, porque tudo o que eu criei foi para viver e não para morrer. A mim, eu que sou o que sou, não fiz nada para viver só por um tempo. Tudo tinha vida eterna, assim como é no céu, também era na terra, antes de Adão e Eva pecar. Agora está chegando novamente a hora de tudo ser consumado. Vou fazer que todos tenham vida eterna, tirando tudo que o meu inimigo fez, porque ele é que é o veneno que vai se alastrando na face da terra. Ele põe pragas para matar as lavouras. Ele põe as drogas nas mãos das pessoas. Ele faz que homem beba muito bebida de álcool para provocar acidentes levando à morte. Ele é que faz as mocinhas caírem na prostituição, casal se separar, bandidos para matar os inocentes, e agora se infiltrou dentro da minha igreja, pondo um padre contra o outro, bispo contra outro, e até contra o meu vigário, que é João Paulo II. Assim se completa o que foi escrito: quando houver abominação da desolação, eu estarei de volta. Aí está, meu filho Bento, o diabo está reinando aonde não deveria. Na minha casa quem manda sou eu, Jesus. Por isso peço a todos os meus filhos, não parem de rezar, voltem para mim, porque depois de ter visto o sinal que vai aparecer no céu, não adianta mais, pois tudo será consumado. Obrigado, meu filho, por me obedecer, minha bênção, Jesus. Antes de fazer um comentário sobre essa mensagem aqui, deixa eu fazer um pequeno comentário sobre o comentário do nosso amado profeta. Ali quando ele fala, revela, né, os problemas de saúde que ele teve. Alguns eu acompanhei, meus irmãos também acompanharam. A gente via como ele sofria com aquelas enfermidades dele. Mas pessoas más, eu boto assim, pessoas más, não valorizam aquele ser humano que está sofrendo.
Não liga, é fingimento, não é para tudo isso. Obviamente, só sente na pele quem está passando pelo problema. Como eu sempre falo, só conhece a dor do câncer quem tem câncer. Aquele que não tem não pode falar nada. Isso é tão verdade que na enfermidade derradeira dele, antes um pouquinho de morrer, a gente via comentário de pessoas, está fingindo, é só para mexer com as pessoas, sentir pena dele. Infelizmente, as pessoas são muito más. Não compreendem a dor do seu irmão, do semelhante. Mas essa mensagem, Deus vem falando, vem se queixando dessa maneira mesmo. A mensagem é: volte para mim. Mensagem de 95, 27 anos atrás. Será que Jesus continua pedindo, volte para mim? Eu tenho certeza disso. Porque ainda não chegou o sinal, o derradeiro, o último sinal. Enquanto não chegar o último sinal, que também está relacionado aqui nessa mensagem, Deus sempre vai ter misericórdia. Sempre está esperando por nós, por ti, por mim. Deus é maravilhoso. Deus não é esse Deus que pinta. Deus cruel, Deus vingativo, Deus que castiga. Outra mensagem já falou, como é que pode o homem ter essa mentalidade sobre mim? Como é que eu vou querer o mal das coisas que eu criei? Deus está falando ali, mas com a sua imensa bondade, ele ainda deixa que as pessoas inventam sobre ele, inventam mentiras sobre ele, que Deus é vingativo, que Deus é mau. Deus é nada, eu não vejo esse Deus. Eu só vejo um Deus paciente, piedoso, amoroso. Por quê? Por que eu vejo dessa maneira? Eu, às vezes, tenho a pretensão, ou acho que tenho a pretensão, de mudar a cabeça de alguém, de converter alguém. Mas quem sou eu? Sou um Zé Ninguém. Eu tenho que me preocupar com a minha salvação. E se eu me preocupar com a minha salvação, eu realmente vou mudar minha conduta, minhas atitudes. Serei um exemplo para o próximo. Aí sim, não impondo, mas dando exemplo. Isso é tão difícil, isso para mim é tão complexo, que Deus aqui mostra. Se para ele já foi difícil, imagina para nós pecadores. Está aqui Deus falando, Jesus falando. Bento, meu filho querido, para os homens crerem que eu existo, fiz de tudo. Ele fez de tudo. Se Deus fez de tudo, o que eu posso fazer mais? O que cabe a mim fazer? A não ser falar. Só falar. E deixar que aquele coração amoleça e consiga compreender por que estamos aqui. Qual é a nossa missão aqui? Por minha mãe vim ao mundo, andei no meio de todos, mostrei todo o meu poder, ressuscitei Lázaro, a menina e muitos outros, curei leprosos, fiz cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos andarem, e muitos com o espírito imundo que estava no corpo de certas pessoas, que eu expulsei. Qual foi a minha recompensa? O que Jesus ganhou com isso? Crucificação. Foi judiado, foi desprezado, foi traído. E nós queremos ter essa pretensão de querer mudar a cabeça de alguém? Salvar alguém? Não. Temos que fazer o que o profeta fez. Com a fé que ele mostrou, com a fé que ele tinha,
ele conseguiu a confiança de Deus, de passar essas mensagens a ele, e ele escreveu e deixou por escrito para todos nós. Aquele que lê, que tem boa vontade, entende. Aquele que não quer saber, o problema é dele. Cada um age como quer. Será que às vezes em casa sozinho eu gosto muito de meditar? Será que a minha fé realmente é tão grande que eu consiga dar exemplo a alguém? Será que o meu comportamento diário, as minhas atitudes, será que eu consigo dar exemplo para alguém? Para aquela pessoa que está me vendo, que me conhece, diga, poxa, que rapaz, que pessoa interessante, que pessoa de boa conduta. Gostaria de conversar com essa pessoa. Mas eu não posso garantir, eu não posso ter essa pretensão que eu possa ser exemplo para alguém. Acho que nós temos que pensar, ser mais humilde, mudar nossas atitudes e o nosso comportamento, para que alguém, um ou outro, consiga entender quem era você e por que você mudou. Mudou para melhor? Ou está sendo apenas um hipócrita, querendo fazer o que você não é? Ou pior, querendo cobrar do outro o que você não é? Então essa mensagem, como todas elas, ela fala muito para nós. É uma mensagem muito, muito importante. Para mim, me tocou muito fundo. Eu, em casa, lendo ela, eu pensei, o que eu vou comentar essa mensagem? Se Deus aqui, Filho de Deus, já está se queixando, já está falando do que adiantou a vinda dele aqui, do que adiantou mostrar o poder para a criatura dele, para o homem, o que eu vou comentar? Mas Deus sempre abre uma luz para a gente, Deus sempre dá um incentivo, fala assim, te ponha no lugar de todo mundo. Vocês são seres humanos, vocês são fracos, vocês têm que aprender, todos nós. Não é eu, nem o fulano, nem o beltrano, todos estamos no mesmo barco. Então, nós temos que ver dessa maneira, ter compaixão do próximo, entender, procurar entender o próximo, que Deus aqui ele não desiste de ninguém. Fez tudo que ele podia fazer, morreu por nós e continua. Volte para mim, meus filhos. Olha essa mensagem, 1995 anos, ele pedindo isso. Mais 27 anos agora, ele pedindo. Talvez ele peça mais 10, 15, 20, 2 anos. Mas sempre tem alguém que se comove, se convence, realmente eu tenho que mudar a minha vida. Essa vida que eu levo é muita ilusão, é uma vida muito rápida. E para finalizar a mensagem, aí está, meu filho Bento, o diabo está reinando aonde não deveria, e as pessoas não enxergam isso, ou não querem enxergar. Deus está falando aqui em 95, aqui estava faltando 10 anos para o João Paulo II partir daqui. Estava faltando 10 anos, mas Deus já está falando aqui. O diabo está reinando onde não deveria. Na minha casa, quem manda sou eu, Jesus. Por isso peço a todos os meus filhos, não pare de rezar. Volte para mim, porque depois de ter visto o sinal que vai aparecer no céu, não adianta mais, pois tudo será consumado. Rezem. Vamos rezar. Para mim isso aqui, é para mim, mas para todos nós. Mas vamos praticar as orações. Vamos fazer das orações as nossas atitudes.
Não apenas só rezar. Rezar por rezar. A gente reza um terço, 50 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, Glória ao Pai, chega a dormir e sonhar. Por quê? Porque a gente não está realmente prestando atenção naquelas palavras. E se você prestar atenção, o profeta falava muito isso. Quando ele começou a rezar o terço, ele ensinava a nós todos. Rezava o pai, a mãe e nós filhos. Rezavam todos juntos. Depois, agora, os filhos já cresceram, casaram, saíram de casa, ele rezava sozinho. Como se dissesse, eu já ensinei vocês. Agora deixe eu rezar meditando. Eu rezo um terço por dia, mas eu medito. Oração por oração. E a gente vê isso, a falta disso no mundo. As pessoas rezar por rezar. Não praticam o que rezam. E para acabar, Deus fala, obrigado, meu filho, por me obedecer. Minha bênção. Vamos procurar imitar o profeta. Vamos obedecer aonde for possível. Porque o profeta também, ele obedecia a Deus onde era possível. Ele também errava. Ele era um ser humano. Mas Deus não olhava por esse lado. Deus olhava o esforço que ele fazia para atender, obedecer a Deus. O Padre João cansou de falar isso aí. Quem, no mínimo, tenta, já está sendo bem visto por Deus. Quem, no mínimo, tenta viver uma vida santa, já está sendo bem vista por Deus. Porque Deus sabe quem somos nós. Deus sabe muito bem a criatura que Ele criou. Ele sabe onde está a fraqueza, as dificuldades, onde está a bondade, a ruindade. Deus sabe, Deus projetou esse ser humano. E com certeza, Ele não errou em nada. Ele só apenas quis, com a sua imensa misericórdia, a sua imensa bondade, criar e dar liberdade para nós. E com essa liberdade, Ele mostrou tudo o que nós precisamos saber. E no final, ele pede, quase implora, volte para mim, meus filhos, e não para o meu inimigo, o diabo.